Glória a Deus. Nesta noite, 21 anos dessa igreja, eu pedi ao Senhor uma palavra e creio que o Espírito Santo levou-me a um texto e eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos. Um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E para aqueles que gostam de anotar, escrever, essa mensagem eu coloquei o nome de uma igreja que ora. O que acontece com uma igreja que ora? Quando uma igreja ora, o que acontece? Grandes coisas acontecem quando uma igreja está em oração diante do Senhor. Esse tema, a oração, ele é tão importante, tão relevante, que quando os discípulos dirigiram-se a Jesus para pedir algo, eles poderiam pedir muitas coisas para Jesus. Mas aí em Lucas capítulo 11, diz que um dos discípulos, representando os demais, chegou a Jesus e diz: ensina-nos a orar. É interessante, eles poderiam pedir: Senhor, nos ensina a expulsar demônios, nos ensina a curar, né? Nos ensina a ressuscitar mortos. Não, mas eles não pediram isso, eles pediram: nos ensina a orar. E por que pediram o ensinamento sobre a oração? Porque eles viam a intimidade que Jesus tinha com o Pai através da oração. Eles sabiam que tudo quanto Jesus fez, curou, libertou, restaurou, ressuscitou mortos, eles sabiam que era por causa da intimidade que Jesus tinha com o Pai. Então eles pediram: ensina-nos a orar. E esse texto do capítulo 12 de Atos, ele fala na verdade de uma igreja que ora. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 24. Faz-se necessário lermos todos os versículos para que possamos entender o contexto daquilo que o Espírito Santo quer nos falar nesta noite. Atos capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 grupos e 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 algemas, e as sentinelas à porta aguardavam a prisão. De repente, sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia. E não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo esperava que fizesse ao meu respeito. Depois de considerar isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Batendo Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu a atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram.
Acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. De manhã houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Quando Herodes o procurou e não o achou, inquiriu os guardas e mandou justiçar. Partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Estava irritado com os de Tiro e de Sidom, esses vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo amizade de Blasto, camareiro do rei, pediram paz, porque o seu país se abastecia do país do rei. Num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e dirigia-lhes a palavra. E o povo exclamava: é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu-o, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Você pode louvar a Deus nesta noite por isso? Queridos, eu creio que Atos dos Apóstolos é uma igreja modelo, que ainda nós podemos vivenciá-la. Ainda nós podemos usufruir desta graça, desse poder que foi derramado sobre a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja ela é inaugurada em Atos capítulo 1, no versículo 8, quando os discípulos começaram a perguntar para Jesus o que seria deles a partir do momento da ressurreição de Jesus, perguntando sobre as estações do ano. E Jesus então disse: olha, isso somente o Pai é que pode revelar. Mas no versículo 8 Jesus diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus está fazendo uma promessa aos seus discípulos. E essa promessa é da vinda do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 2, cumpre-se essa promessa. E a Bíblia diz, lá em Atos 2, que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E eis que, de repente, um vento surgiu do céu, um vento impetuoso. E diz que aquele vento encheu toda aquela casa aonde os discípulos estavam assentados e orando diante do Senhor. E a Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a profecia de Joel capítulo 2 havia se cumprido em Atos capítulo 2. Eles receberam a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele vem sobre a igreja. E agora, aquela igreja é uma igreja diferente. É uma igreja poderosa. É uma igreja que se levanta para anunciar o Evangelho de Cristo. No capítulo 3, você vai encontrar Pedro e João indo ao templo para a oração, a hora nona. Eles se deparam com um aleijado que está à porta do templo, chamado Formosa. E a Bíblia diz que aquele aleijado, coxo, começou a pedir esmolas. E eu penso que Pedro e João passou algumas vezes por ali e talvez não tenha notado aquele moço. Mas agora, inspirados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo toca o coração de Pedro e de João. Eles olham para aquele homem paralítico e diz o seguinte: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos. E a Bíblia diz que Pedro expressou a seguinte frase: em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Tomou-o pela mão, ele ficou de pé, e o milagre foi tão extraordinário, que ele não somente andou, mas correu por todo o templo. E diz que o povo se alegrou no Senhor. E diz que a igreja, então, ela começou a crescer, ela começou a se multiplicar cada vez mais. Chegamos no capítulo 4 de Atos, quando, por causa desse milagre, Pedro e João e os discípulos são chamados ao sinédrio para serem interrogados. Eles não compreendiam o que Deus estava fazendo.
Eles estavam ainda alicerçados na religião, mas Deus estava operando através do poder do Espírito Santo. E quando interrogados a respeito da situação, daquilo que havia acontecido, eles foram intimados a não mais falar do nome de Jesus Cristo. E Pedro e os discípulos disseram para aqueles homens: olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E a igreja é uma igreja poderosa, ela vai crescendo, ela vai se multiplicando. Chegamos no capítulo 5, capítulo 6. No capítulo 6, nós já encontramos lá a igreja crescendo, a igreja se multiplicando. No versículo 7 do capítulo 6, diz que a igreja cresceu tanto que ela chegou até os sacerdotes. Até os sacerdotes daqueles dias renderam-se a Deus. No capítulo 7, nós encontramos aqui a morte de Estevão. Estevão, um diácono especial, cheio do Espírito Santo, começou a pregar o Evangelho, começou a falar de Jesus. E Estevão trouxe uma mensagem diferente, uma mensagem que até então aquele povo não tinha ouvido. Penso eu que nem os discípulos ainda de Jesus estavam pregando aquela mensagem. E a mensagem que Estevão começa a pregar é a seguinte: olha, o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o Altíssimo habita no coração de todo aquele que se quebranta e abre a Ele. Essa mensagem incomodou demais o Sinédrio, incomodou demais os religiosos, a ponto de levá-lo, Estevão, ao apedrejamento. Capítulo 8, a igreja chega em Samaria. Capítulo 9, você vai encontrar a conversão de Saulo, que passa a ser Paulo depois, um grande homem de Deus. No capítulo 10, a igreja ela vai crescendo e chega até a Antioquia, capítulo 11. E depois no capítulo 12, nós chegamos à história onde estamos, onde lemos hoje. O que está acontecendo aqui? A igreja é poderosa, a igreja cresce, a igreja se multiplica, a igreja é perseguida. Mas quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce, mais o povo cresce, mais a graça de Deus é derramada. Então Herodes, o governador daquela província, intentou no seu coração prender os discípulos, pensando ele: quem sabe, se eu prender a liderança da igreja, quem sabe, se eu matar alguém da liderança da igreja, a igreja para de crescer. E a Bíblia diz no capítulo 12 que Tiago foi o primeiro mártir dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Foi morto. Mas quando Tiago foi morto, parece-me que a igreja despertou-se para uma oração mais eficaz. E a Bíblia diz que Pedro, ele foi preso. A intenção de Herodes era matar Pedro depois da Páscoa. Tiago já estava morto. E agora Pedro preso. Ou seja, aqueles que eram chamados colunas da igreja começaram a ser perseguidos de uma forma muito mais direta. E Pedro está preso. Mas o que chama a atenção é que enquanto Pedro está preso, lá no versículo 5, onde lemos no capítulo 12, diz que Pedro estava preso. A minha versão diz guardado na prisão. Mas a igreja estava em um movimento de oração. Pedro estava preso para ser morto, mas a igreja não estava inerte ao que estava acontecendo. A igreja estava orando. Diz a Bíblia que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que acontece quando a igreja ora? 21 anos desta igreja. E queridos, nós podemos avançar, nós podemos multiplicar, nós podemos fazer uma grande diferença quando nós entendermos que nós precisamos ser despertados para essa responsabilidade que é a oração. Na igreja nós temos privilégios,
mas na igreja também temos responsabilidades. E uma das grandes responsabilidades que a igreja tem é orar. É buscar a face de Deus. Quando você vai para os evangelhos, narrados por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, em todo o tempo você vê Jesus orando. Às madrugadas ele se levantava muito cedo, ia para os montes de Jerusalém para orar. Quando os discípulos acordavam e o procurava, não o encontrava, porque Jesus já estava orando. Quando você vai para Atos, você vê uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que se inclina para o Senhor, entendendo que através da oração, Deus ele faz uma grande obra. Através da oração, o poder do Senhor é derramado sobre nós. Através da oração, a libertação acontece. Através da oração, as curas acontecem. Através da oração, a comunhão prevalece. Tudo é através da oração. E essa igreja orava. E aqui eu quero extrair alguns princípios e quero ministrar o coração dos irmãos a respeito de quando a igreja ora. Quando você chega diante de Deus, e quando digo igreja, querido, você está me entendendo. Eu não estou falando do tempo, eu estou falando de você. Quando você ora, quando você busca Deus, quando estamos nas reuniões de oração, o que está acontecendo no mundo espiritual? Grandes coisas estão acontecendo. Por mais que você não vê, por mais que você não pode visualizar, Deus está trabalhando, Deus está fazendo uma grande obra, Deus está movendo a seu favor, Deus está ministrando, Deus está trabalhando por nós. Aqui no capítulo 12, no versículo de número 6, número 7, enquanto Pedro estava preso, no versículo 7 diz assim, de repente, repete comigo assim, de repente sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Quando você está orando, quando a igreja está diante do Senhor, algumas coisas acontecem, e é de repente que acontece. Claro que é na ação de Deus, claro que é no agir de Deus, claro que é no tempo de Deus, mas é de repente. Diz que de repente, no meio daquela prisão, apareceu um anjo do Senhor e a luz resplandeceu. O que eu aprendo aqui? Que quando nós estamos em oração, quando nós estamos clamando diante de Deus, quando dobramos o nosso joelho, o nosso coração diante dele, estamos clamando a ele, Deus, ele vai providenciar situações aonde a luz de Cristo vai dissipar as trevas. Aonde Pedro estava, era um lugar de trevas. Aonde Pedro estava, era um lugar de escuridão. Pedro estava sendo guardado para morrer. E ele sabia disso. A igreja não poderia adentrar aquela fortaleza. Ela estava cercada por muros, portões de ferro. E se você prestou atenção na leitura que fizemos, estava ali 4 soldados revezando a cada 4 horas, ao lado de Pedro, para que ninguém pudesse chegar até ele. Ou seja, a igreja tinha a convicção que não poderiam fazer nada. Eles estavam totalmente, quase que amarrados, sem saber o que fazer. Como que podemos libertar Pedro? Será que vamos perder mais um discípulo? Será que vamos perder mais um líder? Mas a igreja estava em oração. E queridos, eu quero dizer algo para você. Aonde você não pode ir, aonde você não pode chegar, através da tua oração, o Senhor Jesus Cristo chega.
Através da tua oração, um anjo é enviado. Deus faz algo, Deus transforma, Deus faz algo que você pede, você não pode, você não está lá, mas Deus providencia algo para que a tua oração seja ouvida. A luz dissipa as trevas. Quem sabe nesta noite você está aqui, você é um privilegiado, a sua família está na casa do Senhor, mas quem sabe quantos dos seus familiares ainda estão distantes em trevas, aprisionados, longe de Deus, e você não sabe o que fazer. Aliás, nós não podemos fazer nada, até porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu quero desafiar você, se você continuar orando, se você continuar clamando, se você se colocar diante de Deus, os teus familiares que ainda estão em trevas, a luz de Cristo vai chegar lá, porque você está orando e você está clamando ao Senhor. Pedro estava lá sem saber o que fazer. O que Pedro poderia fazer com 4 soldados à sua frente, algemado, acorrentado nas suas pernas, mais 2 portões de ferro que dava para a saída da cidade? Nada podia fazer. Mas a igreja, quando ora, a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito na sua eficácia. Quem sabe Deus está tocando no seu coração nesta noite, e você precisa entender que Ele está te chamando para um novo tempo, e um tempo de oração e de clamor na presença dEle. Você está usufruindo de tudo quanto essa igreja oferece, mas há muitos afora, seus parentes, seus familiares, que precisa de uma luz de Cristo. E se você orar, Deus vai agir. Se você orar, Deus vai transformar. Se você orar, Deus entrará com providência e fará uma grande obra na sua casa. Quem sabe o seu marido, quem sabe a sua esposa, quem sabe os seus filhos. Você está aqui hoje talvez sozinho, alguém ficou em casa, mas se você continuar em oração, se você perseverar na oração, se você ter esperança através da oração, uma hora Deus vai tocar e você vai olhar ao seu lado aqui no banco e você vai ver o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, você vai ver sua esposa, você vai ver seu esposo, você vai ver seus filhos e você glorifica a Deus, porque isso é promessa de Deus para as nossas vidas quando nós oramos. Nós devemos, queridos, estar em constante oração. Quando oramos, a luz dissipa as trevas. As trevas, ela não suporta a luz, e você é luz. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Aonde você chega, meu irmão, as trevas têm que sair, porque Jesus está em você, Jesus está em nós. Quando nós oramos, a luz, ela vem dissipar as trevas, mas também quando a igreja ora, no versículo 7 ainda diz, que tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E diz a Bíblia aqui, e caíram-lhe das mãos as algemas. Não foi os soldados que quebraram as algemas. Não foi o anjo de Deus que rompeu com as algemas. Na verdade, foi uma resposta de oração da igreja. Quando você ora, as pessoas que estão aprisionadas pelo inimigo, as pessoas que estão acorrentadas por Satanás, quando você ora, as algemas se rompem, as correntes se quebram. Recentemente agora, chegou na igreja uma irmã, que ainda não era irmã, e chegou assim, de uma forma, ligaram para mim, num domingo à tarde, e disseram, pastor, estou com uma pessoa aqui que a situação é difícil, muito difícil. Ela está atormentada, possuída, e nós não sabemos o que fazer. Eu pedi que a levasse para a igreja domingo à tarde. E naquele domingo nós passamos a tarde toda orando por aquela mulher. Ministrando, orando. Marcamos a semana na casa dela. Fomos até a casa dela. E cada vez que orávamos, cada vez que ministrávamos, era assim uma possessão terrível.
uma opressão terrível. A casa daquela mulher cheirava mal, você chegava, entrava, você sentia assim, arrepios de entrar na casa daquela senhora. Mas nós continuamos orando, e continuamos um propósito de oração, de libertação por aquela mulher. Passaram-se os dias, 3 meses, há mais ou menos 1 mês, 2 meses atrás, ela passou pelas águas do batismo. E hoje, agora, é bem possível que ela está cantando num coral da igreja. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, as trevas não podem permanecer amarrando as pessoas. As algemas quebram, as correntes se quebram. E nós, como igreja, precisamos acreditar, precisamos estar convictos que Deus pode fazer uma grande diferença. Que Deus, Ele pode romper. Que Deus, Ele pode quebrar tudo quanto está aprisionando as nossas vidas e as vidas dos familiares. Deus é poderoso, queridos. Queridos, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Deixa Deus trabalhar lá. Deus é poderoso. E Deus ministra. E Deus, Ele rompe com as cadeias. Quando a igreja ora, as trevas, elas são dissipadas. Quando a igreja ora, as correntes são quebradas. Quando a igreja ora, as correntes, elas são estraçalhadas pelo poder do nome de Jesus. Será que você pode aplaudir Jesus nesta noite? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele a majestade, impérios, soberania, bendito seja para todo sempre o nome dEle. A igreja, queridos, precisa orar, é tempo de oração. Nós precisamos, estamos num grande desafio na igreja, na congregação, e nós temos assim investido, bastante nesta área, porque nós sabemos que só através da oração é que nós vamos ter vitória. Só através da oração é que a nossa família será salva. Só através da oração é que Deus vai curar os doentes. É só através da oração que os nossos vizinhos serão salvos e transformados pelo poder de Deus. Nós precisamos ser desafiados a orar. Quando a igreja ora, 21 anos dessa igreja, quem sabe Deus te trouxe aqui hoje para um renovo na sua vida, para um novo tempo, mas agora um tempo como a atalaia de Deus, um tempo como um vaso diferente na mão dele, se colocando nos braços dele para fazer uma grande obra. Eu quero continuar, porque o tempo avança. Quando a igreja ora, o que acontece? Versículo 10. Quando passaram, então Pedro é solto. Ele começa a sair da prisão agora. Chega no versículo 10. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Eu fiquei encantado com esse versículo, porque esse versículo falou demais ao meu coração. Hoje, em muitos lugares que você chega, você pisa naquela porta, num sensor, e a porta abre automaticamente. Isso não é novo não, queridos. Olha aqui, nós estamos lendo uma passagem de mais ou menos 1900 anos atrás. O anjo de Deus fez isso. Diz que quando Pedro está saindo, há 2 portas. A primeira abriram, mas há uma porta de ferro que dá para a cidade, intransponível. Não teria possibilidade de Pedro passar por ali. E Pedro agora, ele está com um anjo. Eu fico pensando, quando Pedro chegou diante da porta, o que pode ter acontecido na mente e no coração de Pedro. Talvez ele perguntou para si mesmo, e agora? Como vamos passar por aqui? Quem sabe o anjo vai fazer para mim aqui uma celinha e vai me jogar do outro lado? Como vamos passar por esse lugar? E a Bíblia diz que quando eles estão chegando, a porta começou a se abrir. Eles foram chegando. E a porta abriu-se automaticamente. Presta atenção, Pedro não colocou a mão na porta. O anjo não colocou a mão na porta. Ela se abriu por si mesma, porque o poder de Deus estava ali. Queridos, o que isso aqui me ensina? Que quando você ora, que quando você clama a Deus, as portas se abrem.
E quando nós clamamos a Deus, as portas, elas não se abrirão, porque nós colocamos a mão, ou porque nós demos um jeito, ou porque nós fizemos algum esforço. Não! Quando nós oramos, quem se encarrega de abrir as portas para você e para mim é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que abre as portas. É Ele que tem aberto as portas. Muitas vezes, quantas vezes, nós nos envolvemos na oração, mas nós perdemos a confiança e a convicção que Deus está trabalhando e nós começamos a dar um jeitinho. Não é assim com você? De vez em quando é assim comigo. Até que o Espírito Santo chegue, ela jamais fechará na sua vida. Quando você ora, querido, quando a igreja está orando, as portas se abrem. Sabe aquilo que você tem orado por muito tempo? Fala assim, Senhor, eu preciso de uma porta aberta nesse negócio. Eu preciso de uma porta aberta aqui. Eu preciso de um sinal do Senhor. Eu preciso avançar. Eu preciso de um caminho aberto. Eu pergunto para você, você continua orando? Você está perseverando na oração? Você está firme na oração? Se você estiver firme na oração, na expectativa que Deus vai abrir a porta se abrirá. Ela vai se abrir para a sua vida, ela vai se abrir para a minha vida, vai se abrir para essa igreja, vai se abrir para a nossa casa, para a nossa família, porque Deus é o Deus que abre portas. Só que nesta noite você pode levantar as mãos aos céus e glorificar Jesus Cristo, porque Ele abre portas, Ele abre as portas que estão fechadas diante de nós. Quando a igreja ora, as trevas são dissipadas, as correntes se quebram, e as portas se abrem. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Mas, queridos, avançando aqui no texto, quem estava perseguindo a igreja? Era um tal de Herodes. O Herodes mandou matar Tiago, prendeu Pedro. E o ibope foi tão grande que ele gostou desse negócio, né? Naquele dia, como governador, o povo o aplaudiu. Como dizendo, o negócio é isso aí, vamos matar crente. Se matar crente, principalmente os discípulos, o negócio deles vão acabar, né? Eles vão parar o crescimento e nós vamos prevalecer com a nossa religião. Herodes, perseguidor, mas a igreja está orando. E um dia Herodes está no seu tribunal, assentado na sua cadeira, está julgando, e diz que o povo começou a gritar, não é voz de homem, mas é a voz de Deus. E o povo começou a idolatrá-lo, a adorá-lo. E Herodes, ele não deu glória a Deus. Não é simplesmente uma expressão quando nós falamos glória a Deus, não é isso. Ele não deu a glória devida a Deus. Ele recebeu a glória. Mas enquanto Herodes está recebendo a glória, eis que Deus dos altos céus viu. E quando Deus viu, a mão de Deus veio sobre Herodes. É o que está no texto bíblico. Olha só o que está escrito aí, versículo 22. E o povo exclamava, é voz de Deus e não de homem. Versículo 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Quem que estava matando os discípulos, queridos? Herodes. Ele que no seu coração intentou a dizimar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja está clamando, a igreja está orando. E o que nós podemos aprender aqui, que quando nós oramos, os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos afrontam, aqueles que querem nos destruir, aqueles que querem impedir o nosso trabalho, aqueles que tentam impedir o nosso avanço na obra de Deus, nas coisas espirituais, Deus vai paralisá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Inimigos da igreja, inimigos do povo de Deus, quem sabe o seu inimigo, e não estou falando aqui somente de hostes espirituais da maldade, estou falando às vezes de pessoas que tentam nos paralisar, que tentam nos cercar,
Mas Deus, Ele entra com providência quando você está orando. Você não precisa estender a sua mão para ninguém, para tentar penalizar alguém. Você não precisa julgar ninguém. O Deus que você serve, Ele julga à medida que se você se dobra e começa a orar. Ele vai dizimar, Ele vai impedir que qualquer inimigo possa interromper o teu trabalho, interromper o teu avanço, o teu ministério, a tua vida, a tua casa, a tua família. Porque diz a palavra de Deus que Herodes, ele foi dizimado. Não deu glória a Deus, porque ele achou que dizimando o povo de Deus, ele poderia ser taxado ou ser colocado como alguém que estava no lugar de Deus. Deus, ele só recebe a glória que só vai a Ele. Somente Ele é digno de receber glória. Somente Ele é digno de receber poder. Somente Ele é digno de receber a majestade, império, soberania e grandeza. Só Ele é Deus. Vive de eternidade a eternidade e de geração a geração. Quem é o teu inimigo? Será que tem alguém tentando impedir você de avançar? Será que alguém está tentando sufocar você, oprimir você? Mas se você dobrar os seus joelhos, se você colocar diante de Deus essa causa, Deus entrará com providência. Ele vai entrar no meio do teu caminho e vai dissipar aquilo que está te impedindo, e você vai continuar a sua caminhada, e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado. Quando a igreja ora, o que acontece? Quando você está no seu quarto de oração, quando você está no seu veículo dirigindo, mas você está em oração, quando você está no seu trabalho em espírito de oração, quando você está na igreja ouvindo a mensagem em espírito de oração, o que acontece? Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus está trabalhando a favor da sua igreja. Queridos, a Bíblia diz que enquanto dormimos, Deus trabalha por nós. Deus não nos desampara. Jesus diz em Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa do Senhor. Em meio às lutas, tribulações que nós enfrentamos, pelas quais passamos, Ele está conosco. E as batalhas, elas são enfrentadas através da oração, da consagração, do jejum, quando for necessário, mas buscando a presença do Senhor. Quando a igreja ora, as trevas são dissipadas. Quando a igreja ora, as correntes são quebradas. Quando a igreja ora, as portas se abrem automaticamente. Quando a igreja ora, os nossos inimigos são impedidos de avançar. Porque Deus é conosco. Maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Você tem Deus, você tem o Espírito Santo, então maior é esse que está com você. Se você tem o Espírito Santo, você está cheio dele. E se você está cheio dele, você então pode clamar ao Senhor, você pode orar ao Senhor, você pode suplicar ao Senhor. Ele vai trazer resposta para a sua vida. E eu quero concluir com mais um princípio, estará ainda desse texto. Versículo 24 diz assim: mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Vamos tentar parar a obra de Deus. Vamos matar o Tiago. Vamos matar o Pedro. Porque a obra vai parar. Queridos, a obra de Deus jamais parou e jamais vai parar. Sabe por quê? Porque a igreja, ela está orando. A igreja está clamando. E quando nós oramos, por mais que somos perseguidos, por mais que somos confrontados, por mais que muitas vezes até a opressão vem sobre nós, mas a obra de Deus, ela não para. E eu gosto desta palavra multiplicação. Ela se multiplica. Quem sabe, quando Deus levantar você para orar, espero que Deus se incomode mesmo.
Quem sabe os próximos anos desta igreja não vai ser o dobro, mas vai ser a multiplicação de pessoas nesse lugar. Porque você vai estar orando, e a igreja vai estar crescendo, e a igreja vai estar avançando, e você vai estar também crescendo em graça diante do Senhor, recebendo a graça de Deus, recebendo o favor de Deus, porque você está em oração. Quando a igreja ora, como tem sido o seu devocional diante do Senhor? Como tem sido a sua vida de oração? Eu não estou falando, queridos, daquela oração que nós oramos de vez em quando, ou sempre, devemos orar sempre, pelo café da manhã, pelo almoço e pela janta. Eu estou falando daquele tempo que você separa para entrar na presença de Deus. Jeremias 33:3, você já conhece. Alguns dizem assim, é o telefone do céu. E é verdade. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esses dias o Espírito falou no meu coração assim, você quer saber de algumas coisas ocultas que você não sabe? Falei, quero. Então ore mais, então clame mais. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, que toda sabedoria, que todo conhecimento estão ocultos em Cristo. E se você quer conhecer mais de Cristo, então você precisa clamar. Eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Há muitas coisas que Deus quer revelar para a sua vida. Há muitas coisas que Deus quer revelar para esta igreja. Há muitas coisas que Deus quer revelar para a sua família. E Ele está clamando hoje ao seu coração. Clama a mim. Vem para perto de mim. Adentre os santos dos santos. Queridos, aquele véu que tinha no passado. A Bíblia diz que quando Jesus exclamou na cruz, Pai, está consumado, Ele rasgou-se de alto a baixo. Só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. Hoje, você não somente deve entrar, mas deve permanecer lá. Na presença de Deus, em oração. Buscando a graça dEle e buscando o poder dEle. Eu creio que o Espírito Santo me trouxe aqui nesta noite, nesses 21 anos de aniversário desta igreja. Igreja linda, poderosa. Quantos pastores já passaram por aqui? Tanta gente. Essa igreja já abriu outras frentes de trabalho. Mas eu creio que Deus, nesses dias, está convocando você e a mim, a todos nós, para um novo tempo na presença dEle. Um tempo de clamor e um tempo de oração na presença dEle. Se o pastor Paulo me permite, eu quero orar com você hoje. Eu quero convidar você a ficar de pé. E nós, nesta noite, nós vamos orar. E eu creio que Deus quer te levantar como um agente poderoso nessa terra. Quando Pedro foi à casa de Cornélio, e quando o Espírito Santo veio sobre aquela família, Pedro ainda, com a sua mente voltada um pouquinho ainda para o judaísmo, ele diz, de fato, Deus não faz acepção de pessoas. O profeta diz que os olhos do Senhor estão postos sobre a terra, à procura de um coração íntegro, de um coração que queira ser usado por Ele. E aqui, queridos, não importa o seu grau de instrução, não importa se você fez um seminário ou não, não importa quanto tempo você tem de conversão, o que importa para Deus é que você ofereça a Ele totalmente o seu coração. A única coisa que Deus pede de você e de mim é o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. E se você hoje se consagrar a Ele dizendo, Deus, eu quero ser um instrumento da tua glória, através da oração. Eu nem sei orar. Eu pergunto para você, nesta congregação aqui, quem sabe orar? Ninguém. Tiago diz isso. Nós não sabemos.
Mas há um Deus dentro de nós, e o nome dele é Espírito Santo, que à medida que eu abro a minha boca, que eu abro o meu coração, ele vai colocando palavras, ele vai colocando palavras, e vai colocando palavras, e vai me ensinando, e vai me ensinando. É o que Paulo chama da oração em espírito. Eu não estou orando por aquilo que eu penso e acho, mas estou orando na revelação do Espírito, porque eu abri meu coração, ele vai colocando palavras. Quantas vezes começamos um período de oração, demora 5, 10, 15, 20, 30 minutos para termos um envolvimento com o Espírito Santo, e muitas vezes nós desistimos antes. O Espírito Santo está dizendo assim, ele está chegando no ponto, ele está se envolvendo comigo. E quando você começa a se envolver com ele, você interrompe a sua oração. Deixou de orar no Espírito. Era um momento tão precioso que ele envolvia o seu coração, a sua mente, para clamar ao Senhor. Eu quero desafiar você nesta noite. Que você seja um instrumento de Deus nesta igreja. Um instrumento de Deus na sua casa, na sua família. Um instrumento de Deus. Essa mulher que eu falei sobre ela, que chegou na igreja totalmente destruída, falou para mim esses dias: pastor, eu já estou orando pela minha família. Eu tenho 6 irmãs, das quais pelo menos 5 estão envolvidos com espiritismo, com tantas coisas. Mas do meu jeito, eu já comecei a falar com Deus. Eu falei assim, que coisa boa. É do seu jeito que Deus vai ouvir a sua oração. É na sua simplicidade, é no seu clamor. Feche seus olhos. Eu quero orar por você nesta noite, desafiando a ser um homem e uma mulher de oração na presença de Deus. Dizer, pastor, eu tenho dificuldade. Eu começo a orar, eu não consigo dar continuidade. Eu não tenho disciplina, não consigo. Deus quer mudar e transformar você hoje. E se você quer ser poderoso nesta área, vem aqui ao altar rapidinho. Eu quero orar com você hoje. Vem rapidinho, nosso tempo já foi. Eu quero orar com você. O Espírito Santo fará uma obra tremenda na sua vida. Ele vai transformar a sua vida de tal maneira que você, a partir de hoje, será um homem e uma mulher de oração, cheio e cheia de Deus, aleluia, cheio da presença do Senhor. O altar está aberto para você, querido. Se você quer ser um instrumento de Deus através da oração, ser alguém que vai clamar, e a sua oração vai ser ouvida, porque a sua oração virá do coração do trabalhar do Espírito Santo. Sabe que você que está no seu lugar não quer ser um instrumento de Deus nesses dias? Quem sabe a tua família ainda não foi salva porque você não tem clamado, e Deus quer te usar através da oração. Vem à frente. Nós te louvamos esta noite, Senhor. Rendemos a Ti graça, poder, majestade, porque somente Tu és Deus, somente Tu és Salvador, somente Tu és o Redentor, somente Tu podes nos transformar, nos libertar e crescer em graça diante do Senhor. Nesta noite, Pai, nós somos desafiados como igreja do Senhor, de uma forma especial, esta igreja amada, 21 anos, Pai, abençoando esta região, abençoando esses bairros, abençoando esta gente. E aqui no altar, meu Pai, chegou irmãos e irmãs que foram desafiados pela Tua palavra a serem instrumentos do Senhor, de oração, de clamor, da consagração, para que outros possam chegar a Ti, para que a Tua igreja possa se expandir, para que a Tua igreja possa crescer. Pai,
eu os coloco diante de Ti agora. E te peço, Senhor, que a partir de hoje, eles sejam, meu Pai, totalmente envolvidos pelo Teu Espírito. E sejam homens e mulheres de oração. Homens que se agradam, que se sintam felizes de estar diante do Senhor, de estar diante da Tua presença, orando e clamando e sendo canais de bênção da Tua glória e do Teu poder. Nós os abençoamos esta noite. Nós te pedimos esta noite, não só por esses que chegaram ao altar, mas por todos nós. Levanta-nos nesses dias, ó Pai, para orar e para clamar ao Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. O Espírito de Deus é poderoso. Amém, queridos? Esse Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, que é Deus, tem todo poder nas mãos. E tem você fazendo parte do poder dele. Sabia disso? Ele tem o poder. E quando você se coloca nas mãos de poder do Espírito Santo, você passa a fazer parte do poder de Deus. E é assim que nós devemos viver. Abra teu coração, meu irmão. Foi assim que nós começamos esse culto. Abra o teu coração para as coisas de Deus. Esqueça, fecha teu coração para as coisas do mundo. Hoje de manhã nós falamos, irmão, seja mais parecido com o Espírito Santo a cada dia, mais a semelhança de Cristo a cada dia, e muito, muito, muito menos parecido, não se identificando com nada com o mundo, mas que você continue crescendo, abrindo o teu coração para viver essas maravilhas que são verdadeiras, no nome santo e precioso de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Aleluia! Então dê um lindo glória a Deus para o Senhor. Amém. Aleluia. meu pão. Tua vontade
Queridos, nós sem a presença do Espírito Santo não somos nada. Não somos nada. Nós seríamos como homens e mulheres naturais, andando por essa terra, sem objetivo, sem esperança, sem nada nas nossas vidas. Mas naquele dia que tomamos a decisão de entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, deixamos de ser homens e mulheres comuns. Nós passamos a ser filhos de Deus, porque a palavra do Senhor disse que este Espírito que habita dentro de mim e de você, deu-nos poder para nos transformar em filhos legítimos de Deus. E aí a plenitude da divindade, ela começa a habitar dentro de mim e de você. Como Estevão disse, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de mim e de você, que fomos feitos pelas mãos do oleiro. Como um vaso que é feito pelo oleiro naquele torno, nós fomos feitos pelo oleiro. Sem o Espírito Santo nós éramos lama, mas com o Espírito Santo nos tornamos em barro, e o barro pode ser trabalhado pelo oleiro. Por isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o teu coração sempre esteja aberto, para que o Espírito Santo atue dentro de você, habite dentro de você, e faça de você uma pessoa marcante, uma pessoa que marca vidas. Por onde quer que você passa, você venha a passar, você marque vidas com a marca da cruz, com a marca do Espírito Santo de Deus. Amém, meu querido? O que vai fazer a diferença é você dar ouvidos, é você deixar Deus abrir o teu coração, é você ser um crente que ora, que não murmura. Para de murmurar, meu irmão, para de reclamar. Para de reclamar, de ver defeitos no irmão. Veja os teus defeitos, veja onde você pode melhorar, para que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você e faça de você uma nova criatura, verdadeiramente, uma nova pessoa, uma pessoa usada por Deus. Agora, meu irmão, depois da cruz, meus irmãos, nós precisamos dizer como Paulo: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E agora você não é mais aquela pessoa que era no passado. Você é uma nova criação. Você é um filho de Deus. É aquele que Deus olha e enxerga dentro de você a imagem do Espírito Santo de Deus. Enxerga na sua face a face do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Eterno Deus e glorioso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é o único Deus que existe e que se importa com cada um de nós. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, porque tu fazes grande diferença nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Jesus amado, eleva os teus olhos sobre as nossas vidas, enche-nos de paz, e que o poder do teu Santo Espírito, Pai, trabalhe em cada um de nós mais e mais, todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma linda salva de palmas ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Dá um abraço no teu irmão, na tua irmã, meu irmão. Vai na paz do Senhor, por uma semana de coração aberto. De coração aberto. Abra o teu coração em nome de Jesus.